Deus chamado Abraão, Deus, lógico, já tinha um plano, Deus já tinha escolhido a família, mas tudo tinha o tempo certo. E um certo dia, o pai de Abraão resolve sair de Ur dos Caldeus. Por que ele resolveu sair de Ur dos Caldeus? Porque Ur dos Caldeus era uma cidade muito ruim, porque era uma cidade totalmente pagã, uma cidade que zombava de Deus, uma cidade que não queria nada com Deus. E Arã, vendo a situação daquela cidade, vendo que seu filho estava crescendo naquela cidade, vendo que seu filho já tinha casado ali, falou: vamos sair daqui, vamos para uma terra melhor. Quantos e quantos milhões de pessoas não vêm do norte para a cidade de São Paulo, achando para a cidade ou para o estado de São Paulo, achando que aqui vai ser melhor, achando que aqui a pessoa vai ficar rica, achando que aqui a pessoa vai ser bem-sucedida? Quantos e quantos? Todo ano a gente vê, a gente que assiste televisão, a gente vê quantas pessoas vêm e às vezes vê que não é aquilo que ela imaginou, quer voltar para a sua terra. Na minha empresa tem um monte de gente lá que é tudo daquela área. Eu falo: por que você não volta para lá? Você está louco, lá não tem nada, lá não tem como viver. É possível viver naquele lugar. Só quem mora lá, os mais antigos, tem pais e avós que vivem lá ainda. Eu estava assistindo esse dia um programa em que o cara tinha 38 anos de idade e o cara não tinha comido um pedaço de pizza na vida. Não sabia nem o que era pizza. Shopping, então, tinha muito menos. E o cara falou assim: você não comeu isso? Não, perguntou para a filha dele, né? A filha dele tinha 7 ou 8 anos. E aí, você gostou? Você já tinha comido pizza? Ela falou: não. A menina falou: não tinha comido. Aí falou assim: e o senhor? O pai dela falou: não, eu também não. A primeira vez que eu comeu pizza. Ou seja, a situação é muito ruim. E Ur dos Caldeus é uma situação muito ruim. Não fala de dinheiro, mas falam de pecado, de imoralidade. É a mesma coisa você viver num lugar, numa bocada, né? Vai viver numa bocada, eu vou morar naquele lugar. Aquele lugar é uma bocada. Você vai crescer os seus filhos ali no meio traficante, meio a droga rolando dia e noite. Você não vai querer. O que Arã fez? Foi para uma outra cidade. Mas qual que era a cidade que ele queria ir? Canaã. Canaã significa a terra prometida. Quando o povo de Israel saiu do deserto, eles iam para? Amém? Quando nós saímos, o nosso Canaã celestial é o quê? É a nossa salvação. Nós temos uma salvação, nós buscamos uma salvação, nós a cada dia queremos essa salvação, mas nós não podemos parar em Arã, nós não podemos parar no meio do caminho. Se eu perguntar para você conhece alguém que desviou dos caminhos do Senhor? Na minha mente, na hora, vem uns 10. Na hora. Quantas e quantas pessoas hoje estão firmes no caminho do Senhor, e amanhã você vê, a pessoa já se envolveu com bebidas, já se envolveu com prostituição, já se envolveu com drogas, ou mesmo nem se envolveu com quase nada disso, mas a pessoa não vai mais na igreja, e ela fica salva. Tem uma pessoa que falou para mim: essa pessoa falou para mim assim: se Jesus voltar, eles assistiram o filme do Apocalipse. Aí essa pessoa falou assim: se Jesus voltar, eu estou desviado, será que eu vou ser salvo? Aí minha mãe perguntou para mim: eu acho que não. Você não tem que pagar com o Senhor, cara. Você não quer saber? Cada palavra que sai da sua boca, cada 2 é palavrão. Você fica com o cara 1 hora, você aprende 20 palavrão novo porque o cara é ninja, né? Aí quer ser salvo como? Não anda nos caminhos do Senhor, não faz a vontade de Deus, não paga um preço e depois quer desfrutar da terra prometida? Não tem como. Não tem como eu viver dessa forma. Eu tenho que ter a minha comunhão com Deus. Por isso que ele te fala, né? Andar em comunhão com o Senhor. E Arã e Tera resolveu ir para Canaã. Então vamos para aquela terra é melhor. Realmente era a melhor terra. Tanto é que era a terra que Deus, depois de muitos e muitos anos, ia dar para eles. Mas tinha no meio do caminho, né? Você pregou, o que o bispo Davi pregou lá no acampamento em São José, você pregou aqui de Moriá, perceba, né? De um lugar para chegar num lugar, você tem que passar, tem um meio do caminho. É igual o povo de Israel no Egito.
Egito até Canaã tinha um deserto para passar. Amém? Às vezes do nosso momento de dificuldade, do nosso momento de tribulação, até o nosso momento de glória, tem um deserto para passar. E aí esse deserto é o momento de nós sermos provados, é o momento de nós falar que nós estamos firmes com Deus, independente da situação, independente do problema que eu estou passando, mas eu vou vencer. Amém? Alguns tempos atrás, eu estava até, uns 2, 3 anos atrás, eu estava até quase não dormindo.